Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor. Estamos aqui hoje no nossa penúltima lição do curso de leitura da Lei do Triunfo, desse livro aqui, escrito por Napoleão Hill. Boa tarde! E é uma grande alegria a gente poder estar chegando ao final dessa jornada. Essa lição de hoje sobre a lei que fala sobre tolerância. Então, gostaria de perguntar se você acredita, que tolerância é algo importante como uma lei para quem está na busca do triunfo na vida. É isso que a gente vai estudar hoje. E Napoleão Hill já começa falando sobre o oposto da tolerância, que é justamente a intolerância. Então ele divide a tolerância em duas características principais, que são, então, segundo ele, a intolerância por conta da ignorância, que precisa ser vencida, que pode, tem que ser vencida antes de a gente poder conseguir obter o triunfo na vida, que é a causa das principais guerras, essa ignorância, que ela fabrica inimigos em todas as relações humanas, então entre casais, entre amigos, entre irmãos, entre associados, em todas as relações humanas ela pode então se prejudicar e fabricar inimigos. E ela destrona a razão, Uma vez que a pessoa está impelida pela intolerância, pela ignorância, ela está destronando a razão e ela pode ser também facilmente, se colocar no lugar da razão, a psicologia das multidões. E, segundo ele, a segunda característica da intolerância é essa intolerância religiosa, Ele vai falar um pouco mais à frente sobre essa questão da igreja, da religiosidade, E é interessante que na filosofia a gente aprende, para a gente alcançar a sabedoria, a gente entende como uma pirâmide. Então, uma pirâmide ela tem uma base quadrada, então ela tem 4 lados que estão se ligando por um ponto lá em cima, que seria a sabedoria. E cada um desses lados, na filosofia, a gente estuda, está relacionado ao quê? A política, a ciência, a arte e a religião. Então, quando cada um desses lados estão unidos, buscando a sabedoria, essa verdade máxima, enfim, nós estamos então caminhando para a unidade, que é para isso que nós estamos aqui, para que a gente esteja mais longe da separatividade, que seria a intolerância, e estivéssemos aí seguindo o caminho da unidade. E o que a gente mais vê, na verdade, na atualidade, é que cada um desses lados estão separados. Eles não só não estão conversando muitas vezes, como eles estão brigando entre si. Então, os religiosos brigando entre si, artistas, pessoas que deveriam estar, através da arte, trazendo essa unidade, essa sabedoria, também estão se desvirtuando e brigando entre si. A política nem se fale, E o maior grau de intolerância hoje a gente vive por conta de questões de política, principalmente aqui em se falando de Brasil. E em relação à ciência também, muitas questões aí podem estar brigando entre si. Bom, então, quanto mais separadas, mais estamos na base, estamos mais longe da unidade, da sabedoria universal. E aí Napoleão Hill ele coloca uma frase aqui bem interessante que diz o seguinte: tudo o que impede o progresso da civilização permanece como uma barreira ao indivíduo. Tudo o que anuvia a mente do homem e retarda o seu desenvolvimento mental, moral e espiritual, retarda também o progresso da civilização. E aí, dessa frase de Napoleão Hill, eu lembrei sobre a decadência e ascensão do Egito, que eu já fiz um estudo aqui anteriormente, também está gravado aí nas minhas publicações, onde a gente percebe que justamente os períodos em que o Egito estava mais decadente foi o período em que ele estava perdendo a sua religiosidade.
E lembrando que para os egípcios essa religiosidade não era das formas, não era de uma igreja específica, era algo que estava no seu dia a dia, em tudo que eles faziam, em tudo que eles pensavam, na representação do faraó. Então, quando é mostrado na história, essa religiosidade não estava mais sendo vivida dessa forma, e sim mais apegada às formas em si, né? Fazendo por fazer, de forma automática, e não sentindo realmente, tendo todo aquele sentimento de religiosidade, as coisas acabavam degringolando também no Egito. Eles teve então períodos de ascensão e decadência, e isso foi registrado na história, né? Então eles eram um povo religioso por natureza, né? E assim eles viviam o seu dia a dia. Então, dessa forma, né, nesse parágrafo que Napoleão Hill ele coloca, né, tudo o que anuvia a mente do homem retarda o seu desenvolvimento mental, moral e espiritual, e também o progresso da civilização, né? Se nós somos constituintes, né, da civilização, se a civilização só existe por conta de nós, se cada um de nós, né, não estivermos aí conscientes do nosso papel, estivermos com a mente anuviada, deixando a nossa mente se anuviar por conta dessas distrações, né, por conta de não exercitar realmente, né, buscar os nossos princípios, os nossos valores mais internos, o que realmente condiz com a nossa natureza humana, e nos deixarmos levar aí pela psicologia da multidão, isso é muito fácil de acontecer, e ele vai mostrar aqui, e isso impede o progresso da civilização. Então, se nós estamos subindo, nós estamos caminhando para a unidade, para a sabedoria. Se nós estamos descendo, nós estamos no caminho da degradação humana. A gente ouve falar sobre paz na consciência, né? Acredito que isso seja um reflexo da gente não estar com a mente anuviada. Então, se tem dúvida, se tem angústia, se tem ansiedade, se tem algo que está anuviando a nossa mente, está impedindo o nosso progresso mental, moral e espiritual, e a gente tem que dar atenção a isso. E o que a gente faz muitas vezes, né? Principalmente aí, se a gente for pensar em jovens que ainda estão aí desenvolvendo o seu discernimento, se vem essa angústia, essa dor, essa dúvida, será que esse caminho que eu estou seguindo está correto ou não? O que em geral é feito? Vai para a distração, né? Vai para a distração, vai para os jogos, vai para a rede social, vai para as drogas, vai para o álcool, enfim, e aí faz com que essa vozinha ela vá, então, se distanciando mais, né, de a gente realmente estar desperto e consciente do nosso papel aqui. Ele fala também sobre hereditariedade física e hereditariedade social, muito mais sobre a hereditariedade social. Então, a física é basicamente algo que a gente não pode lutar muito contra, né? Então, a gente nasceu, tem essa hereditariedade física, que a gente, né, não precisa necessariamente ficar acreditando que, né, todas as doenças que surgiram na minha família anteriormente, não é nessa linha que a gente deve também seguir. Mas tem algumas características que são básicas, que a gente não, são estáticas, né? Que a gente já nasce dessa forma, né? E eu acredito, né, algo que eu aprendi e acredito, que o espírito ele vai se moldando enquanto vai moldando o corpo enquanto ele está no ventre da mãe, a partir dessa conexão, dessa observação dos familiares, né? Então aí ele vai colocando aquelas características lá, e por isso a gente nasce com determinadas características. E eu posso ver isso claramente na minha família, porque nós somos 4 irmãos, 2 nasceram no sul, 2 nasceram em São Paulo, no interior de São Paulo. A diferença de idade, né, de 1 ano e 4 meses para minha irmã, nasceu em Jacareí, eu nasci em Porto Alegre. Depois, 11 anos depois, Gabriel nasceu no Rio Grande do Sul e o Eduardo nasceu em São Paulo. As características, se você olhar, né, do meu irmão Eduardo, que nasceu em Jacareí, puxa mais para o pessoal da família do meu pai de Jacareí. E o Gabriel já nasceu mais, puxando mais a família lá do sul, né? Então quando eu aprendi sobre isso, eu percebi nitidamente isso na minha família, né? Nessas características da minha família. Por isso eu acredito sim que a vida, né, está ali desde a concepção. Então, hereditariedade social.
Aí sim, é o resultado do ambiente, é o resultado do que nós vivemos, da nossa educação, né, do que a gente recebeu desde a infância. E essa educação também, ele vai frisar aqui essa educação religiosa que foi recebida, né? E a gente lembra da importância que Platão dava para a educação na formação de um cidadão. Ele falava sobre a música, né? Ele dizia que inclusive dava para se perceber o tipo de governo que exercia o domínio em um determinado estado por conta da música que era dada para os seus cidadãos, para os seus moradores, né? Então uma música que eleva, essa deveria ser ela eleva, ela educa a alma, ela deveria ser dada então para as crianças, os jovens, como elemento de educação. E o segundo elemento seria justamente a ginástica, porque daí aquela força, aquela disciplina que seria exigida nesse exercício faria com que crescesse então cidadãos disciplinados, corajosos, né, a partir desse exercício que faz parte e também importante. Ele fala também sobre as fábulas, a importância de ler fábulas para as crianças que também tragam essa ideia, né, de coisas, de bons exemplos de heróis, exemplos dos deuses, e tudo isso ele coloca como algo importante na formação de uma criança. E Napoleão Hill, ele também concorda, né, dessa mesma forma. Ele diz o seguinte: as principais crenças ou foram impostas ou foram absorvidas voluntariamente sob condições altamente emocionais, no período em que a nossa mente estava num estado receptivo. Então a gente quer ver um estado receptivo maior do que de uma criança, né? Uma criança, ela está ali como uma folha em branco, então ela está recebendo toda aquela informação, seja ela de boa qualidade ou não. Por isso a gente precisa estar atento a tudo que uma criança está assistindo, as companhias, tudo que ela está absorvendo, dar valores, né? Buscar fomentá-la aí com valores da família, mas ao mesmo tempo estar atento a tudo que ela está absorvendo também, né? Porque a gente sabe, a gente percebe, né? Eu como mãe passei a perceber isso, ter noção disso, principalmente depois de mãe, que tudo está ali montado, né? Principalmente para direcionar a criança por uma certa tendência. Então é necessário que a gente esteja realmente atento, e é isso que Napoleão Hill vai falar, vai nos ensinar aqui também, sobre essa possibilidade de se criar algo a partir dessa educação do ambiente. Então, ele vai citar aqui as 3 grandes forças que são, né, ele fala o seguinte: as 3 grandes forças organizadas por meio das quais opera a hereditariedade social são as escolas, as igrejas e a imprensa. Eu achei fantástico quando eu li isso, porque a gente vê isso claramente acontecendo atualmente, né? Eu lembro quando eu estava na escola, no ensino médio, ouvi alguém falando assim que existia, né, toda uma aparelhagem para fazer a cabeça das pessoas e tal, e eu ficava pensando, será que existe isso mesmo? Como é que pode uma coisa existir dessa forma, tão organizada, tão abrangente? Eu duvidava realmente, né? E hoje a gente percebe claramente, né, os resultados disso já está acontecendo já há bastante tempo. Napoleão Hill diz o seguinte: qualquer ideal que conte com a cooperação ativa dessas 3 forças pode, durante um breve período de uma geração, ser imposto de maneira tão eficiente no espírito dos jovens que ele não poderá resistir. Então, por isso que é importante a gente estar bem atento, né, a tudo que a imprensa, aqui a gente pode colocar toda a mídia, né, está direcionando, como que ela está direcionando os nossos jovens. E mais do que isso, a gente estar ancorado no que é importante realmente para nós enquanto seres humanos. Quais são os princípios? O que eu quero deixar aqui dessa minha passagem aqui, né? O que é realmente importante? Isso que a gente deve valorizar e exercitar todos os dias, porque uma vez que eu tenho bem alto o meu ponto como alpinista, né, como a professora Lucilena dá o exemplo do alpinista lá em cima, seguro, eu sei se vier algum outro tipo de pensamento ou ensinamento, não, peraí, isso não condiz com o que
o que eu acredito que seja bom, né? Ela sempre fala que nós devemos, assim como, né, os grandes filósofos ensinam, utilizar a nossa tendência, né, para gostar e rejeitar, para gostar do que é bom e rejeitar o que é mal. Então não é que a gente não vai deixar de estar no mundo, perceber as coisas que acontecem, mas a gente vai utilizar essa nossa tendência, essa nossa força, a nossa vontade, que é algo que está ligado ao nosso eu divino, é o que a gente pode exercer aqui na Terra, né? A nossa vontade para gostar do que é bom e rejeitar o que não é tão bom, né? A gente tem que exercer esse discernimento. E discernimento a gente sabe que não é uma coisa que a gente desenvolve ao longo da vida a partir das experiências que a gente tem também, porque de uma forma ou de outra a gente vai aprender. A gente pode passar pelas questões da vida e com menos dificuldade, né? Ou a gente pode passar, achar que pode fazer tudo do jeito que a gente quiser e aí depois vem as reflexões para que a gente possa realmente aprender qual que seria o ideal, né? Nosso ideal humano. Então, continuando, ele vai citar aqui essa questão dessa força da imprensa, da escola, né, da religiosidade, inclusive citando a Alemanha, que ele diz que desde 1879, o primeiro-ministro alemão da época, junto com o imperador da época, eles decidiram criar no espírito dos jovens, a partir das escolas, o espírito de cultura, o espírito de sacrifício. Então, era um privilégio o sacrifício. Então, o sacrifício em torno daquele ideal nacional, enfim, do que eles, a partir do momento que eles conseguiram implantar esse ideal a partir da educação, qualquer coisa que um líder falasse, eles iam seguir como seguiram, cegamente, né? Ou seja, a intolerância que a gente falou no início destrona a razão e coloca no seu lugar a psicologia das multidões. Então, aconteceu o que aconteceu por conta desse espírito que foi plantado nas escolas, no espírito dos jovens, das crianças alemãs, né? E aí Napoleão Hill diz que os soldados, né, americanos, né, enfim, quem enfrentou os soldados alemães, se impressionavam com todo o seu apoio que eles tinham, com essa força que eles tinham, que estava apoiado nesse ideal de sacrifício. Isso se impressionou muito, porque eles eram invencíveis, embora eles poderiam ter até estar em menor número, mas por conta dessa força, desse ideal que foi plantado, eles avançavam. Ele também lembra como exemplo aqui o próprio Japão, que era uma nação de quarta ordem e de repente não, mas por conta também dessa influência que decidiu-se então colocar no espírito dos jovens, né, que eles pudessem então subordinar os seus interesses individuais aos interesses sagrados da pátria, e a partir disso se tornou uma grande potência mundial. A gente percebe no exemplo do Japão, né, esse espírito que, independente do que aconteça nas condições externas, eles já passaram ali por grandes questões de terremoto, né, Fukushima, a própria a questão de Hiroshima, e eles se levantaram, se reergueram, né? A professora também conta que, a professora Rosilena também conta que em determinado momento no pós-guerra, quando estavam todos abatidos, o imperador pegou lá os símbolos da deusa Amaterasu, que era a deusa, né, criadora do Japão, e mostrou para eles, olha, nós somos filhos do sol, nós somos sagrados, seres sagrados, nós temos filiação divina, é disso que nós somos. Então, a partir de sacralizar, né, toda a sua existência, eles conseguiram então se tornar uma grande potência. Então, essa é uma forma, eu vejo assim, né, uma forma de um exemplo bom de como foi possível utilizar essa implementação desse ideal para que então eles se elevassem. Hoje eles, independente das condições que acontecem, né, de situações de exceção, eles estão lá, serenos e calmos, seguindo na filinha, sem destruir o outro por conta de uma condição de exceção que possa estar acontecendo lá. Da mesma forma, agora o outro exemplo que ele trouxe no livro foi da própria Rússia,
que em determinado momento encomendou 20 milhões de livros de doutrinação comunista para crianças. E aí nenhum outro país quis fazer, no final das contas a própria Alemanha produziu esses 20 milhões de livros, isso é histórico, né, um fato, para que as crianças já crescessem então com essa visão que eles queriam implementar, certo? E ele fala também dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também estavam plantando de certa forma uma ideia na cabeça dos jovens, só que era o ideal do desejo da riqueza. Então todos estavam ali envoltos nesse ideal. E aí ele vai fazer mais uma reflexão sobre a guerra, né? Lembrando que ele viveu a Primeira Guerra Mundial, e ele diz o seguinte: a guerra só pode ser eliminada do homem pela educação, por meio do auxílio do princípio da subordinação dos seus interesses individuais aos interesses mais reais da raça humana como um todo. Então, interesses reais. O interesse real seria o quê? Nós todos estarmos aqui exercendo o nosso papel de seres humanos, buscando dar o nosso melhor, nossos valores, nossas virtudes, né? Esses nossos potenciais latentes em nome do todo. Assim como a professora sempre faz esse exemplo, a planta faz o papel dela, a gente também fazer o nosso papel. E imagine, se isso realmente estivesse acontecendo, estaríamos cada vez mais unidos, né? Cada vez mais seguindo essa pirâmide no caminho da unidade e não cada vez mais dispersos, né? Como estamos hoje. E aí ele vai falar sobre um plano que ele teve, ele escreveu um plano para acabar com as guerras. Eu achei muito interessante, ele coloca, né, cada um dos itens desse plano, um deles era então o local, Capitólio dos Estados Unidos, né, a capital dos Estados Unidos, atores principais, o presidente e os membros do Congresso, atores secundários, líderes religiosos e educadores mais importantes e os representantes de todas as agências telegráficas. Na época era assim que era chamada a própria mídia. Então ele queria juntar todos ali, né, poder político, poder da educação, poder da religião, poder da imprensa, né, para que eles pudessem então conversar e chegar nesse plano para acabar com as guerras. E aí essa Constituição que ele colocou aqui, né, o livro é de 1928, é basicamente a Constituição, se a gente for olhar bem, do que depois, em 1945, se constituiu a ONU. A ONU, a sua sede é nos Estados Unidos. Tem outras sedes no mundo hoje, mas a sua sede é em Nova York, nos Estados Unidos. Aí a gente não vai entrar, né, no mérito do que pode representar hoje, né, a própria ONU, porque tem vários estudos aí que divergem do que está acontecendo lá, porque o muito complicado é a gente colocar o poder numa mão só também, né? Uma vez eu vi algo que eu achei bastante, fez sentido para mim. Por exemplo, se a gente tem o presidente, governador, prefeitos, né? E cada um desses é responsável por uma determinada área, né? Imagina se só uma mão colocasse, por exemplo, pudesse distribuir o que a gente tem aí de riquezas, né? A possibilidade de isso acontecer e se não for uma pessoa que realmente esteja lá imbuída do propósito de dar o seu melhor pelo bem comum, e sim uma pessoa que esteja lá imbuída e dar o seu melhor para algumas pessoas, a corrupção é assim que acontece, né? Então, se a gente tem assim vários patamares acontecendo, né, de pessoas responsáveis, é mais difícil que uma pessoa só acabe fazendo uma grande besteira. Então, eu acho que é nesse sentido que a soberania dos países, né, está sendo hoje bastante observada com atenção por conta de algumas agendas que estão por aí para acontecer, né, que já estão acontecendo, na verdade. Mas, bom, isso é um estudo para outro tipo de palestra, né? E o que ele fala aqui agora, Napoleão Hill diz o seguinte: a paz universal entre as nações nascerá de um movimento que será levado a efeito, no princípio apenas por um pequeno número de pensadores. Pouco a pouco esse número aumentará, até incluir os principais educadores, ministros
de seitas religiosas e publicitários do mundo inteiro. E estes, por sua vez, se encarregarão de incutir no espírito dos jovens o ideal de paz universal, até que isso se torne uma realidade. Então, mais uma vez, aí a importância da educação, da religião, da imprensa, né? E essa questão desse ideal que pode ser, deveria ser implementado no espírito dos jovens. Então, acho que, como a gente aprende com o próprio Napoleão Hill, conhecimento é poder, né? E aí a gente não pode ser ingênuo. Então, esse conhecimento já está enrolando há muito tempo, né? A gente vê que no final do século, né, 18, né, já tinham, século 19, já tinham aí essa intenção bem clara de incutir um ideal na cabeça dos jovens. E então, por isso é importante que esse ideal realmente seja um ideal de unidade, de sabedoria, de valores, de virtudes, porque qualquer outro ideal também pode ser da mesma forma plantado, né? E esse que é o grande risco que a gente hoje tem visto acontecer realmente, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: esse fim desejado pode ser obtido dentro de uma única geração, sobre uma liderança adequada, mas é muito provável que não se consiga isso senão depois de decorridas algumas gerações, porque os que têm capacidade de assumir a liderança estão ocupados demais com a caça às riquezas, para poderem se sacrificar pelo bem das gerações vindouras, né? Então, isso é uma reflexão que ele fazia na época, né? Que ele via muitos líderes que poderiam contribuir, mas que estavam aí preocupados demais com a caça às riquezas. E ele fala rapidamente, né? Eu, na verdade, tirei aqui um trechinho do que ele fala sobre o poder das igrejas. Ele diz que a igreja é a maior força em potencial do mundo, porque o seu poder nasce das emoções humanas e as emoções são controladas pela fé e não pela razão. Então, muitas vezes, né, uma fé que não está alicerçada, né, nesse ideal de unidade, ela pode, então, ser utilizada aí de forma, né, a promover o contrário, né, promover a separatividade. Então, mas ao mesmo tempo que ele destaca que é esse poder por conta das emoções, né? Então, cada vez mais a gente tem que ter em mente que o pensamento, né, ele vem antes das emoções. Então, se eu estou gerenciando os meus pensamentos, se eu tenho os meus princípios ali bem alinhavados, bem definidos, eu consigo, antes de vir uma emoção, de me deixar levar pela emoção, eu consigo raciocinar e parar um pouquinho para a cena, né, como diz a professora Lucilena, e agir de forma mais adequada, independente, né, do que está rolando ao meu redor. Então, e sobre o poder das mulheres, ele diz o seguinte: a mulher está destinada a tomar em suas mãos a tarefa de reerguer os padrões éticos do mundo, pois é da natureza feminina subordinar os interesses do presente aos do futuro, né? Então, é claro que se a gente está falando aqui dessa mulher que está bem consciente dos seus poderes latentes, né? Que está bem consciente do quanto esses poderes são essenciais para a formação do mundo. A mitologia, né? Na mitologia, muitas vezes a mulher ela era muito considerada como um centro espiritual, né? E então aqui a gente percebe, pelo que o Napoleão Hill está colocando, que ela é capaz então de reerguer os padrões éticos do mundo, porque ela, pela sua característica feminina de maternidade, muitas vezes ela deixa, né, se subordinar os seus interesses no presente pensando no futuro. Hoje eu tenho aqui a oportunidade de estar formando um cidadão, né? É isso que uma mãe faz, né? Ela está formando um cidadão. E ao mesmo tempo também, com essa frase de Napoleão Hill, eu lembrei de Patty Adams. Não sei se vocês lembram de um filme antigo, lá na década de 80, Os Doutores da Alegria, né? E esse doutor, ele era um fato, ele existiu, e uma vez eu estava assistindo aquele programa Roda Viva, da Cultura, e nesse programa, por acaso, eu estava assistindo, eles estavam entrevistando justamente esse doutor, e perguntaram para ele: o senhor está aí falando sobre diversas questões sociais,
o que a gente poderia fazer para, né, fazer com que essa anestesia humana de passar por alguém que está necessitado e não fazer nada, o que o senhor acha que a gente poderia fazer para essas situações todas que o senhor está aí relatando? Ele falou, primeiro de tudo, dar todos os pontos, né, de governo para as mulheres, porque a mulher ela tem essa capacidade de manifestar plenamente o amor, né? Eu não estou aqui querendo desmerecer de forma alguma, né, as características masculinas, pelo contrário, né? Acho que um complementa o outro e são necessários, é por isso que existem. Então, mas a mulher realmente, ele falou o seguinte, vá nos orfanatos, vê quem está nos orfanatos, são as mulheres, né? A gente vê grandes histórias aí de mulheres que realmente fizeram isso que o Napoleão Hill colocou aqui, né? Subordinaram esses interesses do presente, pensando, né, no próximo, pensando no futuro. E ele vai falar também sobre a atração das crianças, mais uma vez, né? Ele também vai citar, né, diversos empreendedores que, se quisessem, né, construir a sua vida empresarial, deveriam focar nas crianças. Ele coloca isso, né, de forma como uma estratégia realmente, né? Então, e é isso que a gente vê hoje acontecendo. As crianças são hoje a segunda da categoria de compras, né? Primeiro são as mulheres, segundo são as crianças, em terceiro são os pets e em quarto são os homens. Não sei se isso já ainda está atualizado. E a gente sabe, de repente, também uma gôndola de supermercado, aquelas gôndolas pequenininhas que ficam ali perto do caixa, elas são para quê? Elas foram feitas para as crianças, para que a criança passasse por ali bem próximo, né? E ainda pedisse mais alguma coisa ali para o pai, para a mãe, para o responsável que estivesse com ela. E mais uma vez ele vai continuar a sua reflexão aqui sobre a guerra, né? Ele diz o seguinte, aprendemos com a Guerra Mundial que não se pode destruir uma parte sem enfraquecer o todo, que se uma nação ou um grupo é reduzido à pobreza e à necessidade, o restante do mundo sofrerá também. Em outras palavras, aprendemos com a Guerra Mundial que a cooperação e a tolerância são a verdadeira base do sucesso duradouro, né? E então na filosofia a gente aprende, né, que quando um ser humano decai, um pouco de nós decai junto com ele. Quando um ser humano se eleva, um pouco de nós se eleva junto com ele. Da mesma forma também, né, enquanto houver, né, essa intolerância que geram essas guerras, né, e vão passando por cima aí de tudo, a gente também está, enquanto civilização, caindo junto com todos, né? Ele continua dizendo, o principal objetivo deste curso e particularmente dessa lição, é, antes de tudo, educar do que informar. Educar, tendo aqui o sentido de deduzir, isto é, de levar o leitor a fazer uso do poder latente que traz dentro de si e que espera, né, o estímulo apropriado para despertá-lo e pô-lo em ação. Então, esse estímulo, esse poder latente de cada um de nós está aí esperando esse estímulo apropriado para despertá-lo, né, e pô-lo em ação. Já encerrando nas palavras finais aqui de Napoleão Hill a respeito do tema tolerância, ele vai citar aqui nessa lição algo que ele já tinha colocado numa lição anterior, que ele já colocou um trechinho sobre tolerância, que ele diz o seguinte, né, é quase que um poema. Ele fala o seguinte: quando a aurora da inteligência tiver aberto as suas asas sobre o horizonte do progresso e a ignorância e a superstição tiverem deixado as últimas pegadas na areia do tempo, será registrado no livro dos crimes e erros do homem que seu pecado mais grave foi a intolerância. Então, a intolerância mais acerba nasce dos preconceitos religiosos e das diferenças de opinião, como resultado da educação. Por quanto tempo, ó Senhor dos destinos humanos, nós, pobres mortais, viveremos ainda sem compreender que é loucura procurar destruir um ao outro por divergências de dogmas, credos e outras questões superficiais? Como uma vela, ardemos, brilhamos por um instante e logo nos extinguimos. Por que não podemos fazer dessa breve jornada terrestre de tal maneira que, quando a grande caravana da morte anunciar que está terminada a nossa visita, estejamos prontos para dobrar as nossas tendas e silenciosamente
como fazem os árabes no deserto, seguir a grande caravana para as trevas do desconhecido, sem medo e sem temor. Para encerrar, ele diz: espero não encontrar judeus, nem gentios, católicos, nem protestantes, alemães, nem ingleses, franceses, russos, brancos, pretos, vermelhos ou amarelos, quando tiver cruzado a fronteira para o além. Então, espero encontrar apenas almas humanas, todos irmãos, sem distinção de raça, credo ou cor. Desejo que não haja intolerância, pois quero repousar em paz, livre da ignorância, da superstição e das incompreensões mesquinhas que tornam a nossa vida terrestre um caos de tristeza e sofrimento. E assim a gente vai encerrando a nossa 14ª lei que fala sobre tolerância. Na próxima semana nós estamos encerrando com a nossa última lei que fala sobre a regra de ouro, né? da lei do triunfo. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, compartilhar, comentar, né? Salva também para você assistir mais tarde. Fica com Deus, até a próxima semana. Muito obrigada.